Hoje quero falar sobre algo sério. Quando ideias aparentemente piedosas entram sorrateiramente na igreja, enfraquece a sã doutrina. Existe um livro chamado Uma Igreja Chamada Tov, e ele tem sido muito comentado, principalmente por conta da queda do Paulo Júnior, que ocorreu volta do início do ano. Eu também gostaria de fazer alguns comentários acerca disso. Minha posição enquanto cristão é formado, e o olhar que eu tenho, acerca do assunto, pelo menos aparentemente a gente pode observar que esse livro parece apresentar alguns problemas. As ideias serem progressistas e perigosas para a fé bíblica. Esse termo Tov, ele vem do hebraico e tem um sentido de bom. O livro de Scott McKnight e Laura Barringer fala sobre criar uma cultura de bondade dentro da igreja. À primeira vista, parece algo nobre, não é verdade? Afinal de contas, quem não quer uma igreja boa, justa e acolhedora? Mas o problema, na realidade, está nas bases teológicas por trás disso. O autor Scott McKnight, ele tem um histórico de posições teológicas progressistas. Relativizando, ele costuma relativizar questões bíblicas como papéis distintos entre homens e mulheres, autoridade pastoral e eclesiástica, e uma leitura mais sociológica do que bíblica dentro da igreja, o que aparentemente parece-me, muito mais ideias pautadas no liberalismo teológico do que em ideias cristãs bíblicas da ortodoxia protestante. Essa tendência teológica é conhecida como igualitarismo, e é exatamente sobre isso que quero explicar neste momento. O igualitarismo é uma visão de que homens e mulheres têm os mesmos papéis em todas as esferas, inclusive na liderança da igreja. Uma ideia que surgiu com força no século XX, muito influenciada por movimentos feministas e teologias progressistas e liberalismo teológico. A posição histórica da doutrina reformada entende que homens e mulheres têm igual valor diante de Deus, mas funções complementares no lar e na igreja. Quando a teologia tenta apagar essa distinção ou realmente colocar ideias progressistas e liberais com a desculpa de estar sendo uma igreja inclusiva, ela está negando a ordem criada por Deus. Em relação a isso, o pastor Alain René, na época ele fez até um pequeno vídeo no seu Instagram acerca desse livro, Uma Igreja Chamada Tov, no qual ele fez comentários interessantes, bem como eu também assisti um vídeo acerca disso da Rebeca Salazar naquele momento, Tulipas, no qual ela fez distinção importante entre empatia, que é tanto o pastor Alain quanto a Rebeca, eles citaram um livro, O Pecado da Empatia, que eu achei muito interessante essa ideia que traz entre empatia e compaixão, afirmando que compaixão é sentir piedade e agir segundo a vontade de Deus, segundo a palavra. Então a compaixão teria esse viés bíblico, enquanto que a empatia por si só não pode nos fazer aprovar o pecado em nome de um sentimentalismo. Por um lado, a compaixão nos faz amar o pecador, é sentir com, esse radical pathos, que tem no empatias, essa dor que é pathos com, e
Compaixão já seria essa dor com a pessoa, não é a dor do empatia. E o pastor Alain René, né, lembrou acerca disso, dessa piedade. Piedade bíblica não é sentimentalismo. É fidelidade às escrituras, né, aos ensinos presentes nas escrituras. Quando uma igreja troca exortação bíblica por um discurso meramente emocional, progressista, liberal, está se afastando da cruz de Cristo e se aproximando mais do mundo. O pastor Iago Martins, bem como o pastor Marco Granconato, segundo eles, teve pessoas da Igreja Aliança do Calvário que disseram, né, que esse livro, quando surgiu lá na igreja, no ciclo da Aliança do Calvário, ele teve bastante influência, né? Ele foi usado em um contexto que acabou enfraquecendo a liderança daquela igreja, a disciplina daquela igreja, a disciplina espiritual daquela igreja, né? O tratar, o modo como o pastor Paulo Júnior tinha aquela forma bem própria, bem peculiar de expor, né, a escritura, de pregar, de tratar ali no dia a dia da congregação. E é um lamento, né? Quando se substitui a exortação bíblica por conceitos ali terapêuticos, por assim dizer, né, ou mesmo sociológicos, em um nível ali que o liberalismo teológico que está imperando, ou o progressismo, o resultado sempre será confusão. O inimigo sempre tenta distorcer a palavra de Deus. Ele não precisa aparecer com chifres, né? O diabo não aparece ali personificado. Basta ele introduzir ideias demoníacas em teologias, em ideologias demoníacas na igreja, que expõem ou que contradizem a verdade bíblica. Em Isaías 5, versículo 20 diz: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal. O problema de uma igreja chamada TOF é que transforma a bondade em uma categoria sentimental e horizontal, e não vertical, presente também nas instituições cristãs. A Igreja de Cristo não é chamada a ser meramente agradável. Ela tem que ser também, em toda e qualquer medida, fiel à palavra de Deus. Jesus não era meramente empático, principalmente com os fariseus. Ele sempre usou da repreensão. A igreja, portanto, precisa recuperar a linguagem de santidade e não meramente sentimentalismos. É aí que está a batalha espiritual, nas ideias. Satanás não precisa tirar a Bíblia da igreja. Ele pode usar a mesma Bíblia, basta substituir a interpretação por uma ideologia. Inclusive, na tentação de Cristo, foi o que mais Satanás fez. Ele usou de teologia ruim, distorcida e antibíblica para divulgar verdades que confundem até hoje pessoas. Como cristãos bíblicos de confissão e tradição reformada, eu creio que a doutrina sempre será alicerce para a piedade. A graça que salva também nos santifica, também corrige e também exorta. Que possamos chorar pelos que caem, mas sem ceder a ideias que derrubam a sã doutrina do Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo nos livre de uma fé meramente sentimental, mas que nos firmes em uma fé bíblica, uma fé confessional, uma fé carregada de piedade, que ao invés de uma igreja TOV, sejamos uma igreja fiel às Escrituras, fiel ao Senhor Jesus Cristo, sustentada pela palavra, sustentada pela graça do nosso Senhor Jesus
Cristo. Se essa palavra falou ao seu coração, que você curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal O Homem Reformado para receber mais vídeos como esse. Um forte abraço, que Deus nos abençoe.